Olá, eu sou a professora Priscila. Hoje nós teremos mais uma aula de biologia e o nosso tema de hoje será o sistema reprodutor humano. Bom, em organismos sexuados, nós sabemos que necessitam de um macho e uma fêmea para se reproduzir. Então, sendo assim, nós humanos, como organismos sexuados, nós não somos diferentes. No nosso sistema reprodutor, também chamado sistema genital, ele é responsável por proporcionar as condições adequadas para a nossa reprodução, né? Para a obtenção de descendentes. Existe, nesse caso, o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino. Cada um tem as suas peculiaridades e as suas diferenças. O sistema reprodutor masculino, ele é responsável, né, por garantir a produção do espermatozoide, ou seja, que é o gameta masculino. Além disso, ele também é responsável por depositar esse gameta, esse espermatozoide, no interior do corpo da mulher. Já o sistema reprodutor feminino, ele atua também produzindo o gameta feminino, que nós chamamos de ovócito, e quando ele está maduro, ou seja, pronto para receber o espermatozoide, nós chamamos de ovócito secundário. Além disso, ele também serve para fecundação e para o desenvolvimento do bebê. Bom, as principais funções do sistema reprodutor, né, é produzir descendentes. Juntos, eles ajudam a produzir, né, quando juntam o gameta masculino e feminino, eles ajudam na perpetuação da espécie. Então, tanto o genital masculino quanto o genital feminino, eles são responsáveis por produzir gametas, né, que esses gametas são células que se unirão através da fecundação e darão origem ao zigoto. Né? O zigoto, ele já é o início da produção de um novo descendente, de um novo ser. Os gametas, eles são produzidos em glândulas que nós chamamos de gônadas. Né? No caso do homem, são os testículos, que são as gônadas masculinas, e no caso das mulheres, que são as gônadas femininas, são os ovários. Os testículos, eles produzem os espermatozoides, enquanto os ovários, eles produzem os ovócitos, né, também chamados popularmente como óvulos. O espermatozoide, ele é depositado dentro do corpo da fêmea através da cópula, ou seja, através do ato sexual. E a fecundação ocorre dentro do sistema reprodutor feminino, né, mais frequentemente dentro da tuba uterina. Após essa fecundação, o zigoto, né, que é quando esse óvulo se junta com o espermatozoide, inicia uma série de divisão celular, ou seja, ele se divide várias vezes e é levado após essas divisões até o útero. Né? No útero, já após essas divisões, ele se torna um embrião e implanta-se, né? Ele fica implantado num tecido mais grosso, que é formado dentro do útero, para guardar esse bebê, né? Para guardar esse embrião, para que ele possa se fixar, que é chamado de endométrio. E ali, após fixado, começa o desenvolvimento da gestação humana, que dura em torno de 40 semanas. Bom, o sistema reprodutor masculino, como já foi falado, ele garante a produção de espermatozoide e a transferência desse gameta para o corpo da fêmea. Ele é formado por vários órgãos, né? Órgãos tanto internos quanto externos. Os principais que nós chamamos de órgãos externos são o pênis e o saco escrotal, né? E também os testículos, o epidídimo, os ductos deferentes, o ducto ejaculatório, a uretra, a vesícula seminal, a próstata e as glândulas bulbouretrais são órgãos também, mas que nós chamamos de órgãos reprodutivos internos do sistema reprodutor masculino. Bom, os testículos, como já falado, eles são as gônadas masculinas, localizadas dentro do saco escrotal, né, também conhecido como escroto. Eles são formados por vários tubos enrolados, que nós chamamos de tubos seminíferos, como vocês podem ver na imagem, nos quais os espermatozoides são produzidos, né? Além de produzir esses gametas, o testículo também produz a testosterona, que é o hormônio responsável, né, relacionado com que é o hormônio masculino, relacionado com o sexo masculino e a diferenciação sexual. Além disso, nós temos o epidídimo, né, que após saírem dos túbulos seminíferos, os espermatozoides seguem para o epidídimo, que é formado por esses tubos espiralados, como vocês também podem ver na imagem.
Nesse local, os espermatozoides eles adquirem a maturidade e se tornam móveis para que alcance o óvulo dentro da mulher. Existe o ducto deferente, né, que é um ducto, né, é como se fosse uma cânula, que no momento da ejaculação, os espermatozoides, depois do epidídimo, vão para esse ducto diferente. Esse ducto, ele se encontra na vesícula seminal e passa, ele faz a ligação para o ducto ejaculatório, o qual abre a uretra e o líquido seminífero sai. A uretra já é o ducto, né, em que se abre para o meio externo, que percorre todo o pênis e serve de local para a passagem do sêmen e da urina, sendo, portanto, um canal comum no sistema urinário, tanto urinário quanto reprodutor. A uretra ela faz parte de 2 sistemas do nosso corpo. As vesículas seminais, que a gente observa no homem, a presença de 2 vesículas, né, as quais elas formam as secreções que compõem cerca de 60% do volume do sêmen do homem. Essas secreções, elas variam, né, com a composição em várias substâncias, incluindo a frutose, que serve como fonte de energia para que esses espermatozoides alcancem seu objetivo. Existe a próstata, que secreta o fluido que compõe o sêmen, né? Essa secreção ela possui enzimas anticoaguladoras e também nutrientes para manter esses espermatozoides. Além disso, as glândulas bulbouretrais, elas são responsáveis por produzir aquela secreção, né, o muco claro, que neutraliza a uretra, né, retirando os resíduos da urina que possam estar nela, para que quando o sêmen saia apenas o sêmen, né. E também o pênis, que é o órgão responsável pela cópula, né? Ele é formado por um tecido erétil, que se enche é um tecido esponjoso, na verdade, que se enche de sangue no momento da excitação sexual. Além de erétil, no pênis é possível observar a passagem da uretra, pelo qual o sêmen sai durante a ejaculação. Como vocês podem observar, ele possui um tecido esponjoso, fibroso, que nós chamamos de corpos cavernosos, né, além da uretra. Já o sistema reprodutor feminino, ele também possui alguns órgãos internos, né, e alguns órgãos externos. Nos órgãos externos, eles recebem o nome geral de vulva, né? Toda a parte externa feminina recebe o nome de vulva, incluindo os lábios maiores, lábios menores, clitóris, a abertura de uretra e vagina. Já os órgãos internos incluem os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Os ovários, observa-se, né, no corpo feminino a presença de 2 ovários, que são responsáveis por produzir os ovos ou os ovócitos secundários, né? Também, além de produzir esses óvulos, eles também são responsáveis por produzir o estrogênio, que é relacionado com a diferenciação sexual, ou seja, que ele é relacionado com o feminino, né, com o sexo feminino. Além disso, existem as tubas uterinas, né, que observa-se a presença também de 2 tubas, a quais apresentam extremidades que atravessam a parede do útero e outra que se abre próximo ao ovário, e tem prolongamentos que são como se fossem essas mãozinhas que vocês podem observar, denominadas fímbrias. A fecundação ocorre geralmente na região das tubas uterinas, ou seja, ocorre dentro das tubas uterinas. O útero é um órgão muscular em forma de pera, né, no qual desenvolve o bebê durante a gravidez. A parede do órgão, a parede do útero, ela fica mais espessa, né, ela fica mais grossa e possui 3 camadas. A mais espessa, a camada mais grossa, é chamada de miométrio e é formada por grande quantidade de fibras musculares lisas. Já a mais interna é chamada de endométrio e destaca-se por ser perdida, ela descama, né, e é perdida durante a menstruação. O colo do útero, também chamado de cérvix, abre-se na vagina. Na hora do parto, né, por exemplo, ele se abre para que o bebê saia. A vagina é um canal elástico no qual o pênis é inserido durante a relação sexual e o espermatozoide é depositado. Nesse canal é também por onde sai o bebê durante o parto normal. Já a vulva é toda a parte externa, né, da genitália feminina. Fazem parte da vulva os lábios maiores, os lábios menores, a abertura vaginal, a abertura da uretra e o clitóris. Esse último, né, a vulva, o clitóris, na verdade, ele é formado por um tecido erétil que apresenta muitas terminações nervosas,
sendo um local de extrema sensibilidade. Bom, no nosso exercitando, nós temos uma questão muito interessante. O epidídimo, ele tem função de letra A, armazenar espermatozoides. Letra B, produzir hormônio sexual masculino. Letra C, produzir espermatozoides. Letra D, produzir hormônios gonotróficos. E letra E, produzir líquido alcalino que neutraliza a acidez da uretra e das secreções marginais. O que vocês acham? Qual será a resposta correta? Bom, a resposta correta é a letra A. O epidídimo é responsável por armazenamento dos espermatozoides. É nesse local que eles começam a adquirir a parte da locomoção. Eles tornam-se capazes de se locomover, né, e nadar e encontrarem o ovócito. Ou seja, é nessa parte que eles se movimentam, que eles começam a se movimentar para encontrar o óvulo. Bom, agora que vocês já conhecem o tema, treinem em casa, procurem realizar as atividades que serão propostas pelo seu professor e também acessem a nossa plataforma Eduque. Obrigada!